E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao projeto Mais Medicina. O meu nome é Alice e hoje a gente vai conversar sobre os tipos constitucionais, ou também chamado lá de biótipo, e também sobre a variação, as anomalias e as monstruosidades anatômicas, tranquilo? Então vamos lá para a primeira parte, que é sobre os tipos constitucionais. Os tipos constitucionais, também chamados de biótipo, eles são importantes porque eles vão muitas vezes predeterminar muitas diferenças morfológicas. Então, eles aí vão estar bem ligados às variações anatômicas. E aí nós temos três tipos constitucionais, principalmente, que é o indivíduo que é brevilíneo, também chamado de ectomorfo, o indivíduo no outro extremo, o longilíneo, também chamado lá de endomorfo, e com características intermediárias entre o brevilíneo e o longilíneo, nós vamos ter um indivíduo mediolíneo, ou também chamado de mesomorfo. Ele vai ter características intermediárias entre esses dois extremos. Então, por exemplo, a gente pode notar aqui no indivíduo que é longilíneo, vamos começar pelo longilíneo primeiro, que é um indivíduo bem alto, magro, do pescoção, né? Mais ou menos aqui um projetil de girafa, tem o pescoço. E também os membros superiores bastante longos, né? Bem grandes com relação aqui à caixa torácica, a gente pode fazer essa comparação. Se a gente for pegar no outro extremo os indivíduos que são brevilíneos, os ectomorfos, por exemplo, eles são indivíduos que são mais baixos, né? Pescoço mais curto, os membros também são mais curtos. O tórax, aqui é interessante comentar, a largura do tórax no brevilíneo, ela é bem acentuada, diferentemente aqui do longilíneo, e aí com essas características mais intermediárias, a gente tem o mesomorfo, o indivíduo mediolíneo, ou seja, a largura do tórax mais ou menos, né, intermediária, a altura mais ou menos padrão, a dimensão aqui dos membros superiores também mais ou menos padrão. E aí nós vamos ter esses três tipos entre dois extremos e um intermediário, são esses os tipos constitucionais, né, ou o biótipo. Então é uma parte aqui bem rápida mesmo. E para a gente entrar já nas variações anatômicas. Porém, antes de tratar das variações anatômicas, é interessante que a gente conheça para a anatomia o conceito de normal. E para isso, nós temos duas visões. Uma visão idealística e outra visão estatística. Ou seja, a visão idealística, vamos começar aqui, é como o próprio nome diz, né? Que seria ideal. Ela leva em consideração, ela entende que o normal é aquela estrutura, é aquela conformação que vai apresentar o melhor desempenho na função. Então, o idealístico é de fato o ideal, é o que seria o melhor para a melhor estrutura, a melhor conformação de estrutura para o desempenho da sua função. Por outro lado, nós também vamos ter a visão estatística, que também é bem intuitiva, né? O estatístico, ele vai entender o normal como sendo simplesmente aquilo que se repete mais vezes, aquilo que é mais frequente, aquilo que é mais comum. E o tipo estatístico, aqui os atos que a gente vê e tal, eles são principalmente baseados, tendo como o normal, o conceito de normal, como sendo parte da visão estatística. Ou seja, o conceito de normal para anatomia, ele vai aí estar circundando dessas duas visões. Ou ele vai representar aquilo que tem o melhor desempenho, ou ele vai representar simplesmente o que é mais comum. Então, não existe aquela coisa de que normal e anormal, tratando o anormal como um conceito pejorativo. Não. Para anatomia, o normal ele simplesmente significa ou aquilo que tem a melhor função, o melhor desempenho, ou aquilo que é mais frequente. Então, pessoal, começando pelas variações anatômicas, então, a gente começa a comentar aqui que as variações anatômicas, como eu falei para vocês lá no início da aula, ela está bem ligada aí
ao tipo constitucional. E a variação anatômica, para a gente entender ela, a gente precisa sempre ter em mente aquela visão do normal a partir do conceito estatístico. Ou seja, existe uma série de estruturas que se apresentam, que têm uma conformação X e que essa conformação está presente na maioria das pessoas. Porém, pode acontecer de que outras pessoas tenham essa mesma estrutura se apresentando em uma conformação diferente. Então, sempre quando isso acontece, nós vamos ter uma variação anatômica. É uma variação de uma mesma estrutura. Geralmente aí não é prejudicial, não atrapalha a sua vida, cumpre as funções perfeitamente, porém a gente nota no aspecto morfológico, nós notamos essa diferença. Então, toda vez que nós vamos ter uma variação morfológica, uma diferença morfológica que não te prejudica em nada, é compatível com a vida, cumpre as funções normalmente, a gente tem uma variação anatômica. E aí, a variação anatômica ela pode ser subdividida em dois tipos. Existem as variações anatômicas externas e também as variações anatômicas internas. Começando aqui, por exemplo, pelas variações anatômicas internas, a gente pode ver os vasos, né, assim, parece que é o conjunto, né, os elementos que possuem maior diversidade de variação anatômica são os vasos. E aí você tem três tipos de pessoas, a maneira como esses vasos estão dispostos nesses três tipos de pessoa são diferentes. Apesar disso, não existe nada que prejudique e também é compatível com a vida. Então, toda vez que nós tivermos isso, é uma variação anatômica. E elas também podem ser, no caso, externas. Inclusive, a variação anatômica ela pode ser adquirida, né? E assim, por que é importante a gente ter essa noção de que as variações anatômicas existem? Primeiro, olhando um aspecto clínico, a gente sabe, por exemplo, aqui que os indivíduos endomorfos, eles têm uma tendência maior em ser hipertensos. Então, por exemplo, a abordagem semiológica que você vai fazer com cada um desses tipos constitucionais, ela deve ser diferenciada. Agora, olhando uma parte cirúrgica, por exemplo, você não pode abrir, né, o paciente, você não pode ir lá fazer uma cirurgia no paciente esperando encontrar tudo exatamente igual o que está no Atlas, né? Então, por exemplo, há necessidade de você ter um planejamento maior a partir do momento que a gente conhece as variações anatômicas. Se for uma área mais voltada para cirurgia, é interessante conhecer as que estão mais listadas, as mais frequentes, e aí, quando a gente abrir o paciente, a gente consiga lidar com essas variações anatômicas existentes. Tranquilo? Uma outra coisa bem interessante para falar sobre as variações anatômicas é que elas são assim extremamente comuns, gente. É uma coisa que vai variar lá com a idade, que vai variar com o sexo, que vai variar com a raça. Quer ver um exemplo? Por exemplo, os indivíduos masculinos, né, os homens, durante a vida, eles produzem variação anatômica. Por isso foi o que eu disse, né? Elas podem ser inclusive adquiridas. Se você comparar um indivíduo do sexo masculino pequeno, os testículos eles ainda não estão prontos. Conforme existe o amadurecimento do indivíduo, é que os testículos eles migram para a região mais baixa e aí se desenvolvem. Se eu for pegar também, por exemplo, existem variações anatômicas em ossos, em artérias, em músculos, em glândulas, em órgãos. Por exemplo, um osso, por exemplo, que tem bastante variação anatômica, é a escápula, com o acrômio da escápula sendo bem variado, né? A gente tem lá os 3 tipos de acrômio, eu vou colocar a imagem para vocês aqui, por exemplo. Então, assim, é um conceito bem interessante da gente conhecer, porque cada indivíduo ele pode estar sujeito aí a essas variações anatômicas e a gente, né, os profissionais da saúde precisam estar aptos para lidar com essas variações. Mas aqui nós vamos ter o conceito, mais à frente a gente tem o conceito de anomalia. O que é uma anomalia? É justamente uma alteração morfológica que pode trazer prejuízos à vida do indivíduo, mas que não é letal.
ou seja, ela é compatível com a vida, ela pode te prejudicar em algumas coisas, é uma alteração que é diferente do normal, tratando no conceito estatístico de normal, ou seja, aquilo que é mais frequente, ele se diferencia do que é mais comum, porém ele não te mata, né? Não é uma coisa letal que te impede de ter uma vida. Um exemplo aqui, por exemplo, seria uma polidactilia, né? Geralmente, genes autossômicos, hereditariedade em questão de genes autossômicos geralmente geram anomalias na mão. Os dedos também, a gente tem bastante anomalia, como, por exemplo, a bradidactilia, como, por exemplo, a clinodactilia, o sinfalangismo também, e ela pode ser, inclusive, induzida, né? A gente sabe daquele comprimidinho lá na década de 70, a talidomida, por exemplo, que fez com que ela interferia, um isômero específico da talidomida, ele interferia na vascularização, na vascularização de células mesenquimais, e essas células acabavam não se desenvolvendo. Essas células que posteriormente dariam origem ao membro superior, elas acabaram não se desenvolvendo, e aí o indivíduo ficou com os membros superiores bem pequenos, né? Com uma focomelia, sem os membros superiores totalmente desenvolvidos. Um outro aspecto interessante aqui também que a gente pode falar é que mais ou menos 1 em cada 100 indivíduos lá vão nascer com algum defeito, com alguma anomalia na mão ou no antebraço. A probabilidade disso acontecer, ela é tanto igual para homens ou mulheres, então, né? E a probabilidade, inclusive, de você ter um defeito aqui, ter uma anomalia anatômica nas mãos ou nos membros superiores, ela é 2 vezes mais provável de acontecer nos membros superiores do que nos membros inferiores. Então, e pode acontecer assim por vários motivos, sabe? Existe uma série de falhas de desenvolvimento nos membros superiores, né? Interrupção do desenvolvimento dos ossos que são mais longos, na diferenciação, duplicação, crescimento de mais ou crescimento de menos, uma redução desses membros. Então, aí, dentro desse aspecto aqui das anomalias anatômicas, existem bastante coisa para gente comentar a respeito. Mas, por fim, é isso aí. A alteração morfológica que pode trazer prejuízos ao indivíduo, porém não é letal, é compatível com a vida. Agora, pessoal, eu vou falar com vocês, antes de ir para a monstruosidade, que se você for uma pessoa mais sensível, assim, é melhor você procurar apenas o conceito de monstruosidade, porque as imagens de monstruosidades, elas são, assim, um pouco chocantes para a pessoa que é mais sensível, ok? Então, fica aí esse alerta. Eu vou colocar aqui na descrição o conceito de monstruosidade anatômica, para você que é mais sensível, ler ali o conceito e não ficar prejudicado, mas sem precisar ver as imagens que são um pouco impactantes, ok? Vamos lá passar para elas. A última aqui, a gente vai ter a monstruosidade anatômica. A monstruosidade anatômica, ela não é só uma alteração morfológica, mas é uma alteração que é incompatível, gente, com a vida. É impossível, assim, a pessoa com monstruosidade viver mesmo. Por exemplo, esse bebezinho aqui, né, que pena, que não conseguiu formar bem aqui um encéfalo, né, nem a caixa craniana direito. Do outro lado aqui a gente tem os gêmeos, terceiro gêmeo aqui, são 3 gêmeos, me parece, né? Um aqui, o outro aqui e a outra com a cabecinha aqui no meio. Geralmente, assim, é bem incompatível, não tem o que fazer nesses casos, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, abordando os biótipos, o conceito de variação anatômica, de anomalia e também de monstruosidade. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o like, curte, compartilhe esse vídeo para a gente crescer o Mais Medicina junto e até a próxima.